do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um vídeo da série Bíblia Comentada, do Gênesis ao Apocalipse. O vídeo de hoje, ele vai ter um formato diferente. Eu não irei aparecer no vídeo, irei mostrar para vocês somente a tela do notebook. O porquê é que o vídeo ele vai ter esse formato. Nós estamos no capítulo 14 de Gênesis. O capítulo 14 ele vai trazer para nós a narrativa da guerra que ocorreu no Vale do Sidim, que é justamente a guerra dos 9 reinos, onde 4 guerreou contra 5. Eu pretendo mostrar para vocês onde esses reinos estavam localizados. Além disso, vou trazer um pouco dos elementos culturais. E se eu fizesse o vídeo no formato que geralmente eu estou acostumado a fazer, eu não conseguiria trazer a riqueza de detalhes que a narrativa precisa. Eu preparei também uma planilha. Nessa planilha, você, iremos conseguir entender quais eram os personagens que estavam envolvidos nessa guerra. No último vídeo, eu falei para vocês sobre o momento em que Abraão ele vai se separar do seu sobrinho Ló, porque houve uma contenda entre os pastores dele e, em função dessa contenda, eles decidem se separar. Ló, ele vai morar na região de Sodoma, ele vai armando seu acampamento até chegar em Sodoma, e Abraão, ele vai morar na região de Manre, ou nos Cavalhais de Manre. Eu vou mostrar aqui para vocês, no mapa, o local onde Abraão ele foi morar. Dessa forma, a gente vai conseguir entender a guerra que ocorreu ali no vale, tá? Nós temos que os Cavalhais de Manre, ou sendo mais específico, Hebron, ele vai se localizar próximo ao Mar Morto. Ó, vocês conseguem acompanhar. Eu tenho aqui o Mar Morto, ou o Mar Salgado. Abraão ele vai morar aqui nessa região, que é a região de Hebron, onde eu estou marcando aí no mapa para vocês. E aqui na parte sul, a gente tem o Vale do Sidim. A gente tem aqui o Mar Morto. É só vocês acompanharem aí onde eu estou passando o mouse. Abaixo, nós temos aqui as cidades do Vale do Sidim, que seriam justamente a cidade de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Bela ou Zoar, ficavam mais ou menos nessa região aqui onde eu estou passando o mouse, e o vale ele vai se localizar aqui um pouco mais abaixo, que foi justamente onde ocorreu a guerra. O porquê que eu estou trazendo tudo isso para vocês? É porque, de uma outra forma, nós não iríamos conseguir entender o que aconteceu ali. Algumas pessoas falam que o Vale do Sidim seria na parte oeste, que seria essa parte aqui, mas na verdade o Vale do Sidim ele vai ficar na parte sul do Mar Morto, nessa região aqui. Como eu disse para vocês, nós temos aí a Guerra do Vale do Sidim. Alguns pastores, teólogos, fala que foi a primeira guerra, mas com base nos textos bíblicos, não é a primeira guerra, é a primeira guerra narrada pela Bíblia, mas outras guerras já teriam acontecido, e eu irei mostrar para vocês com base no capítulo 14, que é o capítulo que estamos estudando. Então nós temos aí na parte norte os reis do norte. Então a gente tem Anrafael, que governava ou reinava sobre a cidade-estado de Siná. Temos
Arioque. Arioque ele governava Elazar, e temos Quedorlaomé, que é a figura central após Abraão. Eu destaquei aqui Quedorlaomé porque Quedorlaomé ele iria ou ele teria governado sobre uma região extremamente grande, e tanto Anrafael, Arioque, Tidal, eles eram vassalos de Quedorlaomé. Inclusive, quando Quedorlaomé ele vai guerrear contra os reis do sul, ele vai levar com ele esses personagens aí que seriam aliados dele ou vassalos. Do outro lado, nós temos os reis do sul, que eram os reis que ficavam ali na região do vale. Essa região aqui, que era a região do vale, que é justamente onde esses reis da parte sul se localizavam. Então a gente tem Bera, rei de Sodoma, a gente tem Birsa, rei de Gomorra, Sinabé, rei de Adamá, Simebé, rei de Zeboim, e a cidade de Bela, ou Zoar, o rei, a Bíblia não vai mencionar quem era esse rei. Isso está no capítulo 14 do livro de Gênesis, o versículo 1 e o 3, e nós iremos ler para que você consiga compreender a história. Então, aqui no Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: E aconteceu que nos dias de Anrafael, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, Abissa, rei de Gomorra, Sinabé, rei de Adamá, e a Semebé, rei de Zeboim, e ao rei de Bela ou Zoar. Como eu disse para vocês, a Bíblia traz e ao rei de Bela ou Zoar. Nós temos que Bela, posteriormente, ela vai receber o nome de Zoar. Agora, onde estavam localizadas essas cidades-estados, esses reinos? Eu trouxe um mapa aqui para vocês. Nós temos aqui a cidade de Elazar. Esse aqui são as cidades-estados do norte. Então, se você olhar aqui, está um pouco embaçada a imagem, mas foi o que eu consegui fazer com o material que eu tenho. Nós temos aqui Elão. Elão, que é onde eu estou passando o mouse, era justamente a cidade-estado em que Quedorlaomé ele dominava, ele governava essa cidade. E além de dominar essa cidade, que se localiza no atual Irã, ele dominava uma região extremamente vasta. Então, onde vocês estão vendo aqui, ó, Goim, Elazar, só fazendo um apontamento, onde eu estou passando o mouse aqui agora, está escrito Goim, próximo aqui do Iraque e de Bagdá. Na verdade, quem governa essa cidade-estado é Anrafael, e aqui seria Siná, tá? Foi um erro na hora que eu fui preparar o material para vocês. E aqui sim, em cima, no sudoeste da Turquia, nós temos Goim e temos também Elazar. Então, Quedorlaomé, ele governou, ele dominou toda essa região, que é justamente aqui, ó, atualmente, nessa região aqui, vai pegar aqui a cidade de Elão, o Golfo Pérsico, e o domínio de Quedorlaomé ele vai se estender por toda essa região, passando aqui pelo Iraque. Aqui, ó, a gente tem Bagdá. A 100 quilômetros estaria localizado a cidade-estado de Babilônia. Então, ele vai dominar essa região, que era a região da Mesopotâmia. Domina aqui a região da Síria, passa aqui pela região da Síria, Turquia. Então, daqui de onde eu estou passando o mouse, próximo do Golfo Pérsico, subindo toda essa região aqui até chegar na Turquia, passando pela Síria e pelo Iraque, era dominada por Quedorlaomé, além dessa região aqui, que era a região de Canaã,
A região de Canaã ela se localizava aqui onde eu estou passando o mouse. Pegava aqui Israel, o Líbano, a Síria, uma partezinha da Turquia. Ele dominava toda essa região. Quando eu falei para vocês que já tinha ocorrido outras guerras, é com base no estudo histórico desse capítulo. Porque as cidades do vale, quem eram as cidades do vale? A cidade de Sodoma, Gomorra, Ademar, Zeboim ou Bela, elas haviam sido dominadas 14 anos antes por Kedorlaomer. Então, Kedorlaomer ele já havia tido um confronto, outras guerras já tinham acontecido, e esse rei Kedorlaomer já havia subjugado essas regiões. Então, o capítulo 14 do livro do Gênesis, ele vai nos trazer a primeira guerra narrada pelos textos sagrados, mas outras guerras já teriam acontecido. Kedorlaomer, que é o nosso personagem central depois de Abraão, ele havia instituído tributos em que os reis Bera, Bisa, Simeber, eles deviam pagar para ele. Esses tributos eram em ouro, além de ouro, eram parte da plantação, eles deveriam pagar esses tributos. As cidades de Sodoma e Gomorra, eu vou mostrar aqui para vocês onde ela está localizada, ou estavam na verdade. A gente tem aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, a cidade de Sodoma, a cidade de Gomorra, Zeboim, Bela e Admar, que é justamente nessa região aqui. Estamos aqui no Oriente Médio. Temos aqui, ó, o Mar Morto, ou Mar Salgado, como a Bíblia vai nos trazer. E aqui nessa região, abaixo do Mar Morto, é a região onde estava localizada essas cidades aí de Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim, Bela, que é justamente os reinos da parte sul. Então a gente tem localizado, e só frisando aqui, ó, era a Hebron, aproximadamente nessa região, que era onde Abraão habitava. Então eles deveriam pagar tributos, eles pagaram tributos, os reis da cidade. Eu vou colocar os reis do sul e os reis do norte. Quando eu falar os reis do norte, vocês irão entender que é Kedorlaomer e os seus aliados, Rafael, Arioque e Tidal. E quando eu falar os reis do sul, vocês entendem que é Bera, Bisa, reis de Sodoma e os reis de Gomorra. Então esses reis do sul, eles pagaram tributos durante um período aí de 12 anos. No 13º, eles irão se rebelar contra Kedorlaomer e eles não irão mais pagar tributo. E a partir do 14º, Kedorlaomer vai vir ao encontro deles no vale do Sidim para reconquistá-lo ou para forçá-los a pagar tributos novamente. Nós temos que durante o período em que Kedorlaomer ele vai sair de Elão, que é dessa região aqui, ele vai sair daqui, ele vai vir até o vale. Nesse percurso ou nesse caminho, ele vai destruir ou vai se confrontar, vai ter um confronto, na verdade, com outros povos. Quem eram esses povos? A gente vai ter aí os Refaíns, os Zuzins, os Emins e os Oreus. Isso está em Gênesis, o capítulo 14, né? E o versículo a partir do 5, eu vou ler aqui para vocês. A partir do versículo 5, fala o seguinte: E ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele. Quem eram esses reis? Eram Rafael, Arioque, Tidal, e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Uzins em Am, ou Ram, e aos Emis em Savé, e aos Oreus em seu monte Seir, que era um monte que ficava próximo ao deserto. Então, durante o percurso
em que Quedorlaomer ele vai sair aqui de Elão, ele vai vir em direção ao vale do Sidim. Ao longo do caminho ele vai encontrando alguns povos que eram justamente os Refaíns, os Is, que eram gigantes. Ele vai destruir esses povos. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Quando nós temos Quedorlaomer, ele destruindo esses povos que eram gigantes, nós conseguimos perceber a força do exército de Quedorlaomer. A gente consegue perceber quão grande era esse exército. Não só o exército de Quedorlaomer, como o exército de seus aliados. E quando ele chega ali no vale, vai ocorrer a guerra. O Vale do Sidim, eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se eu já mostrei, mas era um vale extremamente fértil e é onde a guerra vai acontecer. Então ocorre a guerra. Quedorlaomer ele vai vencer os reis do sul, Bera, Bissa, Sinabé, e durante esse momento ele vai levar Ló cativo. Como eu falei para vocês, Ló habitava na cidade de Sodoma, ele vai levar Ló cativo. Essa parte está no versículo 12 do capítulo 14, né? E vai falar assim: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e aos seus bens, e foram-se. Então, nesse momento aqui, os reis são vencidos. A Bíblia vai trazer ali um relato em que nessa região existiam poços de betume, que seriam óleos, e os reis do sul, eles fogem e caem nesses poços. E nesse momento, a população de Sodoma, Gomorra, dessas cidades do sul, são levadas. Então, imagina que durante o momento de guerra, essa população foi vencida e o rei Quedorlaomer, ele regressa agora para a região em que ele reinava, que era essa região aqui, que era a região de Elão. Só que o percurso que ele fez foi às margens do rio Jordão, que é justamente nessa região aqui onde eu estou passando o mouse, e ele vai retornar. Só que como o relato nos mostra, um habitante ali de alguma das cidades, ele escapa e ele vai contar isso a Abraão. O interessante é trazer para vocês, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história, é que Abraão, ele tinha decidido, como eu falei para vocês, morar na região de Hebrom, que era uma região próximo a Jerusalém, próximo ao Mar Morto e de certa forma próximo à cidade de Sodoma, que era onde Ló morava. E essa região, como eu trouxe para vocês, ela era dominada por Manre. Manre, ele era um rei, e Manre tinha como irmão Ané e Escol. E Abraão mora nessa cidade. Abraão pagava tributo a esse rei, na verdade Manre. Só que Abraão, além de pagar tributo, Abraão havia instituído uma aliança. Tanto que quando Abraão ele vai para a guerra, ele vai resgatar o seu sobrinho Ló, ele vai levar consigo Manre e os seus irmãos. Isso está no final do capítulo 14. Eu vou ler para vocês conseguirem compreender. O porquê que eu estou falando isso? Algumas pessoas colocam que Abraão saiu com 318 homens, e somente com 318 homens, e ele derrota ali os 4 reis, Quedorlaomer e os seus aliados, que eram um exército que haviam destruído os gigantes. Só que não aconteceu dessa forma. Abraão sai com 318 homens, mas Abraão sai também com seus aliados, Escol, Manre e Ané, e com o exército desses outros reis. Vou ler aqui o final do capítulo, versículo 24. Salvo, isso é Abraão falando,
salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram. Então, olha Abraão falando aqui a parte que toca aos homens que comigo foram. Então, a gente tem aqui Ané, e Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Então, nesse momento que Abraão vai resgatar Ló, Abraão leva Ané, Escol e Manre. Então, imagina que Abraão não foi somente com 318 homens. Abraão vai com aproximadamente cerca de 1.000 ou 1.200 homens resgatar o seu sobrinho Ló. E Abraão sai, vai em busca do sobrinho dele, e a Bíblia vai trazer o relato que Abraão ele vai perseguir esses reis até Obá, até ali próximo a Damasco. Eu trouxe aqui para vocês onde Damasco estaria localizado. Vocês estão vendo aqui no mapa Damasco. Então, Abraão vai sair daqui de Hebron, de onde eu estou passando o mouse, dessa região, com os seus aliados, com a sua colisão, e ele vai perseguir o exército de Quedorlaomer até a região próxima aqui a Damasco, que seria Obá. E Abraão vai derrotar esse exército com seus aliados, e ele resgata a Ló. Além de resgatar Ló, seu sobrinho, vai resgatar os bens que ele tinha. Na verdade, os bens que ele tinha, não. Os bens que os reis do norte havia saqueado de Sodoma e Gomorra, ele recupera. E quando ele recupera, ele vai retornar. No momento aí do retorno, Abraão ele vai se encontrar com alguns personagens. Dentre esses personagens, ele vai se encontrar com Melquisedeque. Melquisedeque acaba sendo aí uma figura bastante emblemática. A Bíblia não traz muitos detalhes de quem era Quedorlaomer. Nós iremos ter alguns detalhes especificamente no livro de Hebreus, no capítulo 7. E o livro de Hebreus, capítulo 7, vai nos dizer que Quedorlaomer, que Melquisedeque, ele era um sacerdote. Então, aqui a partir do versículo 1, diz o seguinte, né? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, Salém é a cidade de Jerusalém, tá? Primeiro ela é conhecida como Salém, foi o primeiro nome, e posteriormente ela vai se tornar Jerusalém, que é a cidade que a gente conhece aí, e mais à frente nós iremos falar um pouquinho sobre ela. Então, ele era rei de Salém, que é a atual Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matanças do rei, e Melquisedeque o abençoou, a quem também Abraão deu dízimos de tudo e etc. Se depois você quiser ler Hebreus capítulo 7. Então a gente tem aí que Melquisedeque sai ao encontro de Abraão, ele leva pão e vinho. O interessante é que Melquisedeque ele não havia participado da guerra. Se você olhar aqui, os reis do Vale do Jordão, a gente tinha Bera, Bissa, Sinabé, Simebé e o rei desconhecido de Bela, Zoá, que foram os reis do sul que participaram da guerra, mas Melquisedeque não participa. Então, por que Melquisedeque ele vai ao encontro de Abraão e ele oferece pão e vinho em forma de gratidão, e além de oferecer o pão e o vinho, ele abençoa a Abraão. Melquisedeque ele habitava nessa região aqui próximo ao vale, e ele vai a Abraão agradecer porque Abraão havia trazido paz para o vale. E de certa forma também, para quem já vem acompanhando os vídeos passados, a gente tem que quando Abraão ele sai da terra do Egito, ele sai mais rico do que o que ele havia entrado, e a notícia de que o Deus de Abraão havia trazido
uma praga sobre o faraó, porque ele havia tomado a esposa de Abraão, ela se espalha. Então as pessoas começam a olhar para Abraão com a partir de uma outra perspectiva. Então o nome de Abraão começa a ser difundido. Além do nome de Abraão ser difundido, o Deus ao qual Abraão servia também é difundido ou exaltado. E nesse momento da guerra, que é a guerra que ocorre no vale do Sidim, esses reis eles conseguem perceber ainda mais a força e a influência que Abraão ele tem nessa região. Então imagina, nessa região aqui, um homem desconhecido que era Abraão, que havia ido ao Egito, e o Deus de Abraão tinha trazido pragas sobre o faraó, e após isso Abraão ele vai vencer os reis do norte, que era justamente a colisão de Quedorlaomer. Então Abraão ele começa a ganhar ainda mais notoriedade ou ainda mais fama. Então quando o nosso personagem Melquisedeque, ele vai ao encontro de Abraão, ele vai em ofertas de paz, vai agradecer, mas também existia um interesse político, existia um interesse comercial em Abraão. Afinal, Abraão havia vencido os reis do norte, que havia destruído os gigantes e dominava uma região extensa, uma região grande. Então, a gente tem ali esse momento, está no versículo 18 até o 19, eu vou ler aqui para vocês. Gênesis 14, o versículo 18 e 19. Fala o seguinte: E Melquisedeque, rei de Salém, que é atual Jerusalém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, Melquisedeque, ele professava a mesma fé que Abraão, e além disso era um sacerdote. Algumas pessoas falam que Melquisedeque era Cristo, que era Jesus, o primeiro ou sumo sacerdote, só que o relato, com base no livro de Hebreus, vai falar o seguinte, que Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia. E se você considerar os versículos seguintes, a gente consegue entender que na verdade era uma figura humana. Rei de Salém, reinava sobre Salém, tá vendo? Rei de Salém, não tinha como ser o Cristo, porque Melquisedeque morava nessa região já há um certo tempo. E continuando a leitura aqui de Gênesis, versículo 19, ainda do capítulo 14, vai falar que Melquisedeque abençoou e disse, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão vai e dá o dízimo a Melquisedeque, 10% do que ele havia recuperado, e posteriormente o rei de Sodoma, ele vai falar para Abraão que ele tem interesse somente na população, mas que os bens poderiam ficar para Abraão, mas Abraão decide não ficar, justamente porque, segundo Abraão, ele não queria que o rei de Sodoma dissesse que ele enriqueceu com base no mérito do rei de Sodoma. E Abraão recusa, devolve não só a população, mas vai devolver também tudo que ele havia recuperado, com exceção daquilo que cabia aos seus aliados, que era justamente o Manre, Ené e Escol, que é o que está no final do versículo, do capítulo, no versículo 24. Então, gente, essa é um resumo sobre a guerra do Vale do Sidim, fazendo alguns apontamentos bem rápido para a gente fechar a história. A gente tem que a guerra se deu aqui nessa região do atual Oriente Médio. Quedorlaomer dominava a região aqui do Irã, no sul do oeste, parte aqui do Iraque, a Síria, a Turquia, que era a região da Mesopotâmia. Ele tinha influência e tinha conquistado todas essas cidades-estado, além da região aqui de Canaã. Eu mostrei
em um dos vídeos a parte geográfica de Canaã, o que era Canaã. Então, Quedorlaomer, que estava aqui, ele dominou também essa região, inclusive os reis do Vale do Sidim ou do Vale do Jordão. Esses reis também foram subjugados por Quedorlaomer. Quando a gente tem esse relato, Quedorlaomer ele sai daqui, então foi uma viagem que durou vários dias. Então imagina o exército de Quedorlaomer com seus aliados saindo, indo acampando na região, dormindo, depois levanta acampamento, o exército vai seguindo viagem. Durante todo esse percurso, como eu trouxe para vocês, ele encontra alguns povos, os Refaíns, os Uzins, e ele vai também subjugando esses povos, e quando ele chega aqui, né, ele vence esses reis que ele está voltando. Abraão vai o perseguir, então essa perseguição foi uma perseguição que durou alguns dias, algumas semanas, tá? E um outro apontamento que eu acho extremamente interessante, porque a gente fala de Abraão e Abraão foi o pai da fé, mas não somente isso. Abraão, ele era também um homem de guerra. Nesse momento que Abraão vence Quedorlaomer e os seus aliados, a notícia vai se espalhando por toda essa região e Abraão passa a ser visto aí como um homem de guerra, e Abraão começa a exercer influência sobre essas cidades-estados que se localizavam nessa região. Ou por que eu estou falando isso? A gente consegue extrair aí algumas lições. Dentre as lições que a gente consegue extrair, primeiro é que quando Abraão vai sair lá de Ur dos Caldeus, quem está acompanhando os vídeos desde o início até o momento vai entender de uma forma melhor o que eu estou dizendo. Abraão sai como um homem desconhecido, como um homem simples, sem bens, sem riquezas, e nesse momento aqui, já no relato do capítulo 14, Abraão ele começa a ganhar notoriedade, ele começa a ter influência sobre a região. O porquê que eu estou falando isso? Era comum que o líder ele levasse com ele os seus vassalos ou os seus aliados para a guerra. Então, quando Quedorlaomer ele leva com ele Anrafael, Arioque e Manre, é porque esses outros reis eles já haviam sido vencidos em guerras passadas por Quedorlaomer, e Quedorlaomer era a figura central da colisão. E a gente tem isso aqui na colisão de Abraão, ou seja, Abraão, por mais que não fosse um rei ou não tivesse uma terra propriamente dita sua, esses reis, de certa forma, pelo contexto, a gente entende que eles tinham uma aliança e tinha Abraão como uma figura central ou mais importante. Então, Abraão, nesse momento, já exerce uma influência muito grande. Algumas outras lições é que se Abraão tivesse olhado para o exército de Quedorlaomer, que era um exército extremamente poderoso, e ele tivesse olhado para ele mesmo, ele não teria ido à guerra. Mas Abraão confia no Deus ao qual ele serve, que é o Deus Altíssimo. Ele não olha para o tamanho do exército de Quedorlaomer, mas ele vai olhar simplesmente para o Deus dele, o Deus dos exércitos, que era um Deus extremamente poderoso. Isso nos ensina que devemos ter confiança em Deus quando nós estamos aí em guerra. Isso de forma simbólica, né? A guerra pode ser, a minha e a sua pode ser talvez aí um emprego que você queira conquistar, um concurso que você quer passar, uma casa que você quer comprar. Então, quando a gente vai à guerra ou vai à luta, temos que fazer como Abraão, que olhou exclusivamente para o Deus dele e confiou nesse Deus, tanto que Deus dá a vitória. Então, quem dá a vitória a Abraão, na verdade, é o Criador, é o Deus dos exércitos, e Abraão, por mérito mesmo, não conseguiria vencer esses reis. Uma outra lição, eu acho bastante interessante, é que Abraão ele vai em defesa de Ló, seu sobrinho. Isso mostra a relação familiar que ele tinha e que nós devemos ter.
que é uma relação aí de laços afetivos extremamente forte com os nossos familiares, ainda que eles não partilhem da mesma fé que eu partilho, da mesma fé que você partilha. Então essa é uma das lições. Devemos fortalecer os laços familiares, assim como Abraão fez. Abraão sai em defesa do seu sobrinho. Abraão poderia pensar que Ló foi morar em Sodoma, então Ló que arque com as consequências das atitudes dele. Mas não, Abraão vai resgatar o seu familiar. Eu vou finalizar o vídeo, está extenso o vídeo, tá bom? Acho que por hoje já está de bom tamanho. No próximo vídeo, eu vou voltar o vídeo ao formato anterior, que é esse formato aqui que vocês estão vendo na tela. E nós iremos falar sobre o capítulo 15, que é justamente o momento em que Deus ele anima a Abraão e promete um filho a Abraão e faz uma aliança com ele. Aí a gente volta ao formato anterior do vídeo. Esse formato foi só porque eu achei que a história ela seria melhor compartilhada com vocês se fosse dessa forma, justamente para vocês acompanhar a narrativa bíblica de uma forma mais clara, mais objetiva, tá bom? Se você gostou desse formato, comenta, fala, eu prefiro dessa forma, em que você não aparece. Eu sei que eu sou feio, mas eu gosto de dar a minha cara, eu gosto de aparecer nos vídeos, tá? É só uma brincadeira, tá, gente? Mas se você gostou desse formato, comenta. Se você prefere o formato anterior, o formato tradicional em que eu apareço, e você não gosta dessa parte aí da geografia, é só comentar, fazer a crítica de vocês, tá bom? A gente finaliza o vídeo. Acho que eu não fiquei sem falar nada. Acho que tudo que eu tinha para falar, acho que foi trazido no vídeo. Agradeço a vocês. Gente, compartilha, comenta, tá? É muito importante pra gente o comentário de vocês, a participação de vocês. Vocês acabam dando um norte para mim, né? Por exemplo, eu geralmente trago os vídeos em um formato, hoje eu trouxe em outro formato, mas de certa forma eu não sei o que é melhor para vocês. O meu canal, o objetivo principal lógico que a mensagem e vocês, tá? O canal existe para vocês e é justamente vocês que vai dizer qual que é o tom que eu devo dar aos vídeos e às mensagens, tá bom? Agradeço. Não sei se é tarde, se é dia, se é noite, não tem como saber, mas que a bênção de Deus ela possa estar, não só a bênção, mas a proteção de Deus possa estar sobre você nesse momento. E até o próximo vídeo.